Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Jornada e hoje com um convidado que veio diretamente de Curitiba para nos proporcionar uma aula aqui com vários insights. O Anderson Assis é CEO da TI Solutions, uma empresa que atua no ramo da tecnologia há 26 anos. O Anderson, nós queremos primeiramente te agradecer pela sua participação nesse episódio de hoje. E nós queremos saber um pouquinho de você. Antes da gente partir para a parte empresarial, nós queremos conhecer um pouquinho mais do Anderson na íntegra. Maravilha. Obrigado por estar aí. É um prazer estar aqui com vocês. E a nossa jornada, né? Quando eu falo a nossa, porque a gente está sempre com parceiros interligados, então ela começa, nunca é sozinha, ela sempre é com alguém do lado. Começou lá atrás, a gente começou abrindo uma empresa de tecnologia na área de provedores, isso já em 98, também aqui no Paraná, mas no interior, né? E a gente conseguiu, a partir desse momento, ter essa visão do empreendedorismo, que até então a gente não tinha, e a gente conseguiu ir evoluindo em cada fase conforme a nossa briga diária do empreendedorismo, que é uma, vamos dizer assim, uma jornada muito árdua para quem começa. A gente sempre tem alguém interligado a gente, mas o empresário ele é solo, carreira solo, na vida inteira, né? Você sempre tem que ter as decisões individuais para que as coisas aconteçam na jornada do empresário. E nessa jornada veio várias, né? A gente começou com esse provedor, logo depois abriu uma empresa de TI, para a parte de infraestrutura e redes, e a partir disso a gente abriu uma terceira empresa para segmentos de softwares na área de automação. Tivemos uma participação rápida em revenda antiga Global Telecom, depois virou Vivo, na região de Londrina, e 2 vizinhos, né? E aí, com essa jornada atuante, e sempre, claro, na briga do empresário, você busca a melhor jornada para que os resultados apareçam. Então a gente conseguiu mudar um pouquinho a dinâmica de escolhas do caminho e trocando um pouquinho sempre na área da tecnologia, mas buscando sempre o que é a nossa busca sequencial, que é a gente estar sempre evoluindo, né? De uma forma ou de outra, e pensando em resultados. Porque nenhum empresário hoje abre seu negócio se não estiver pensando no resultado que ele vai ter. Tanto financeiro quanto de satisfação do negócio e de conseguir ajudar outras pessoas nessa jornada, né? E a partir de 2005, com a gestão de software, de ERP, a gente teve uma jornada de quase 10 anos, onde a gente atuou muito na área de software de gestão de supermercados e materiais de construção, na região do centro-oeste do Brasil, lá em Goiás, Distrito Federal, onde o aprendizado foi longo. A gente não largou as raízes que era da TI, da parte de infraestrutura e segurança. Então essa jornada ela acompanhou muito isso. E esse crescimento acabou trazendo para a gente novas experiências, né, na parte de software. Onde em 2016 a gente acabou entrando na parte de comunicação, que envolve muito a parte de telefonia, envolve muito a parte de... Hoje se fala muito de Omnichannel, né? Que é aí a jornada que a Temix atua hoje, e que traz um mundo novo para todos nós aí, e até então a gente vem embarcando novos recursos aí, novos desafios com as outras empresas que a gente acabou vindo atuando em parceria e em sociedade, até chegar onde a gente está hoje aí com uma, vamos dizer assim, um aprendizado longo. Eu não falo doído, porque eu acho que o dia a dia do ser humano ela é um aprendizado constante. E a dor depende muito de como você enxerga ela, né? Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Eu sempre olho o lado positivo das dores, né? Eu acho que ela vem para
fortalecer a gente, exatamente. A gente tem... Primeiro, boa tarde, não sei que horário você está assistindo o nosso podcast, mas então, como a Amanda falou no início, é o 5º episódio do Jornada, é legal que você está aqui assistindo a gente mais uma vez. Obrigado pela paciência. Hoje é um episódio muito especial, a gente está recebendo aqui o Anderson, que é uma pessoa que eu trabalho hoje em parceria, né, Isso aí. mas que participou da minha iniciação no mercado de tecnologia, foi um cara fundamental lá no meu início de carreira no mercado de tecnologia, aprendi muito, me ensinou muito. Às vezes ele não atendia, que eu acho que às vezes ele estava cansado, não queria mais ensinar. Mas, cara, estou muito feliz que você está aqui, legal que você está em Cascavel, vem nos visitar. A gente pegou ele de surpresa para esse podcast, então ele ficou sabendo que ia participar do podcast, ele já estava aqui. Estava vindo, era para não ter como voltar e desistir. Para não ter como abandonar, e a gente bateu um papo antes, ali em off, um pouquinho antes de começar a gravar, justamente qual que é o propósito do Jornada, né? E já nós vamos falar um pouquinho de Atemics também, mas esse projeto, qual que era o propósito desse projeto? E aqui, primeiro, além de eu ganhar uma mentoria gratuita, porque eu trago os empresários aqui, eles contam todos os segredos e a gente aprende de graça, né? Se fosse eu teria que pagar, então eu convido. É muito estratégico. O Fábio aqui da Safe Art faz o café com canela, um dos melhores cafés de Cascavel. Inclusive, eu acho que vai rolar uma cafeteria aí logo, logo. Né, Fábio? E se você não segue a Safe Art, segue aí, nosso parceiro aqui no estúdio. E a ideia é justamente isso, assim, a gente sentar aqui e bater um papo e falar um pouco desses desafios do início da jornada, né, que tem tudo a ver com o nosso podcast, compartilhar com esses empreendedores, a galera que está com a gente, a galera que é nosso cliente, né? A Atemics, poxa, tem cliente no Brasil todo. E a gente conversa muito com esses empreendedores, troca ideia, e a ideia é trazer empreendedores que já passaram, talvez pela fase, talvez não com toda certeza, pela fase de construção, né, e já estão ali em longa escala, já estão com empresas de grande relevância. E obrigado mais uma vez, cara, por você ter aceitado aí o convite. E agora eu fiquei na dúvida, bicho. Você é paranaense ou goiano? Goiano. Goiano. Você não sabia disso, né? Não. Igual a dupla goiana e paranaense, né? Mas assim, goiano de nascença, paranaense de vivência, né? Porque com 3 anos eu vim para o Paraná. Veio para cá. E só voltei para lá depois de quase 30 anos, né? Nossa. Então, eu sou mais paranaense que goiano. A primeira PJ foi lá? Não, foi aqui antes de sair? 100% aqui no Paraná. Antes de sair. Então, cara, a gente vai... Eu queria te interromper, mas claro, para não esquecer o gatilho, falando da tua jornada inicial, né? Eu acho que a gente pode compartilhar isso com quem acompanha a gente aí, que eu participei do início da Atemics, né? A gente foi sócio ali, junto ali com... OmniChat. Iniciando com o nome OmniChat. OmniChat, horroroso também. Ele serviu para o início, né? Serviu. Foi um baita pontapé. E aí a gente chegou, principalmente, no nome da Atemics hoje, que é um nome de porte, né? E que a gente consegue enxergar essa jornada do início, mostrando que ela foi construída realmente com coração, né? Porque ela iniciou esse projeto e você já fazia parte de operações paralelas e você entrou na operação principalmente pelos méritos. Né? Isso com certeza a gente teve na época, e a decisão da entrada do Diogo nesse sentido foi muito estratégica, né? E muito... eu costumo dizer que muito inteligente, né? Porque pegou uma pessoa que não veio da área de tecnologia, que só sabia mexer com carro, né? E que de repente ele mudou a chave do cérebro para que fale de tecnologia diariamente. Começando um pouco ali na área de telefonia e depois que tem tudo relacionado. Burro feito uma porta.
E aí entra essa história de não atender, mas realmente a gente teve uma jornada muito boa de aprendizado recíproco, né? Foi massa. Porque por mais que você comentou que aprendeu bastante comigo, eu aprendi muito com você. Isso não tem nem dúvida. Que massa, mano, que massa. O Anderson, eu saí da BMW, a gente não tá aqui para entrevistar, né? Um dia eu acho que é o Diogo. Um dia eu serei o convidado. Exatamente. Eu saí da BMW para ir para a Lopen, né? E caí num produto que é o GoTo, para tocar a operação do produto GoTo, que é um produto de telefonia. E a gente falava isso no almoço hoje ainda. Cara, telefonia no Brasil, quem trabalha com telefonia, eu sei que você está passando, tá? Eu sei que você sente, é muito complexo, né? Não é para amadores. Não. E aí cara, de hora em hora, me dá uma mão aqui, bicho, o que é isso aqui? Cara, o cara me perguntou isso aqui, eu nunca ouvi falar e tal, toda hora. Pô, tem um cliente aqui, você entra na reunião comigo porque eu não vou saber atender e tal, apavoradão. E a gente trabalhou alguns anos ali, né? Quando você, o Haroldo e o Alexandre, Haroldo da Lope, Alexandre da Nortes, decidiram criar a OmniChat na época. Inclusive é legal isso, cara, porque os caras falam, pô, mas vocês são ruins de escolher nome, né? Então aqui a gente tem um dos caras que escolheu o nome de Atemix. Hoje bem mais suave aos ouvidos, mas no início de cara, Atemix, lembra? Com a reunião com a agência que fez o branding pra gente. Pô, Atemix, cara, será... Não, mas aí o cara da agência, não, mas depois com o tempo vocês vão acostumar, vocês vão ver, vocês vão gostar. E é verdade, a gente acostumou, né? Real, na época, foi muito legal. Bom, então, voltando, trazendo ali, eu acho que você começa a tua jornada em 98, tecnologia era mato, né? A gente não tinha a estrutura, não tinha as tecnologias de hoje, difícil. Dá para se dizer que quem está acompanhando e é da área e talvez tenha até uma jornada longa, né? Sabe o que lá atrás se passava, né? Eu comecei a mexer com a parte de estrutura física ali bem cedo, mas com a telefonia em 2000, né? Porque a gente fazia ponto a ponto de VoIP em empresas nessa solução, com equipamentos físicos e ligando antena, e ligando conexões de rádio, subindo em torre de 40 andares, né? Então tudo isso aí são jornadas que o empreendedor que passa não vê lá na frente, porque você vê só o bônus, né? Você não vê a jornada, as dificuldades e toda, vamos dizer assim, e toda as dores, né? Sentidas nesse caminho. E óbvio que a gente não consegue transpassar isso nem se a gente conversasse 2 dias, mas é interessante saber que toda jornada tem o seu fim, né? Você sobe o pico do Everest, você chega lá em cima sofrendo, a hora que você está lá, você vê aquela imagem maravilhosa que está lá, eu nunca fui, mas eu vi alguns que fizeram, e isso te traz aquela satisfação de dever cumprido, né? Eu acho que é isso que o empresário tem, e é por isso que o nome diz empreendedor, né? Porque nunca vai ter fim, a gente sempre vai buscar o algo a mais. E quando se acomoda, você tem que buscar outra coisa e seguir esse fluxo, porque eu acho que é isso que motiva o amanhã de um empresário. Realmente, é o que a gente faz como motivação do dia a dia, motivação para amanhã. É óbvio que tem muitas por trás disso, a família, amigos, parceiros, colaboradores, sonhos, né, de ter uma empresa em destaque, de ser uma empresa a maior do Brasil, de ser a maior do mundo e de ser algo que vai ser lembrado lá na frente por muitas pessoas, mas por pessoas que fazem relevância da lembrança, né? Sim. Pessoas que valem a pena lembrar disso tudo que aconteceu. Eu e o Diogo, a gente sempre conversa muito sobre descobrir qual que é a sua praia para você trabalhar, porque a gente sabe quando a gente não está trabalhando com aquilo que nós somos destinados a fazer. E é muito importante descobrir qual que é a sua praia para você fazer o seu trabalho com excelência, como você vem fazendo o seu.
Mas teve algum momento, assim, lá no comecinho, que você pensou assim, cara, é com tecnologia que eu vou trabalhar. Isso aqui é meu rolê. Teve ou foi assim de... bati aqui, gente. Foi de paraquedas ou teve um momento? A minha conexão com tecnologia começou um pouco antes de 98, né? Em 1989, eu acho que foi isso. Cara, você tá entregando a idade, né, bicho? Vamos parar aí? Eu nem ia perguntar, eu ia falar quantos Mas anos ao porque total? Tá entregando, hein? é mais fácil eu falar assim do que falar... Lembra do computador que até então tinha um HD, né, que era um tijolo? Então, é mais fácil já pontuar. E aquilo já foi porque a tecnologia já existia e começou a ser pública nessa época. Mas a minha primeira jornada foi fazer engenharia química, né? Então, assim, que não tinha nada a ver com a tecnologia. Nada a ver. Eu entrei para a faculdade de engenharia química, cursei ela por 4 anos. Ô, louco, cara. E nessa jornada eu acabei não finalizando, mas estopando para ir para a área da tecnologia de novo, né? Rumos que a gente toma nesse caminho todo e que aí a gente tem que definir a meta naquela hora, né? Você tem que decidir qual caminho seguir, e essa foi uma decisão de coração, porque já era uma coisa que estava no sangue, eu gostava muito já da parte de tecnologia. A tecnologia ela é ampla, hoje ainda mais, antigamente era só a parte de informática, né? Hoje Sim, ninguém fala informática. E isso traz talvez essa praia que você comentou, que a gente tem no dia a dia, de fazer o que a gente gosta. E tudo com fases, né? A gente vai subindo as fases, a gente vai evoluindo dentro dessa jornada para que você consiga subir degraus, né? E esses degraus te levam a outros patamares para que você consiga traçar mais metas futuras, né? E com isso a gente conseguir ter os resultados que a gente sonha aí vamos dizer Total. assim, das nossas vidas, né? Ganhar o dinheiro, né? Também. Ganhar dinheiro. Mas também. eu acho não, eu tenho certeza, porque agora eu vivo isso assim na prática. O dia a dia de quando você faz algo que você gosta é totalmente diferente do dia a dia que você faz algo que é sua obrigação. Porque você aprende, não é porque eu preciso aprender. Não, eu vou aprender porque eu quero, porque eu gosto, porque é importante. Então, definitivamente, eu acho que definir a praia, e isso não tem um prazo, né? Tipo, eu tenho 20 anos, eu tenho que saber minha praia. Eu acho que no momento certo, no lugar certo, a gente floresce. Isso eu concordo contigo. Bastante. Cara, eu acho que eu achei a minha praia mesmo aos 34, bicho. Falar, cara, eu sou bom. Ver. Sou bom nisso aqui. Eu acho que eu levo jeito nisso aqui. E ainda bem, né? Ainda bem, porque tem gente que morre morre não sem saber. descobre. Né? Não acho. Morre sem Exatamente. saber. Aí 89. Não, desculpa, conclua. Porque foi implantado isso na cabeça da pessoa, né? Sim. Que ela tem que fazer aquilo porque tem que ser feito assim. E não pela vontade dela. Exatamente. Mas vamos lá. Na verdade, sim, no final do dia, cara, se você não nasceu numa família rica, né? Se você não é herdeiro, ou assim, tem uma família que tem uma condição legal, que possa... Você não faz o que gosta, você vai escolhendo as oportunidades que vão surgindo, né? Às vezes de um salário um pouco melhor, às vezes de trabalhar num lugar que você vai aprender um pouco mais, mas, assim, a corrida não é igual para todo mundo, né? Tem gente que já começa a corrida bem perto da linha de chegada e tal. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Já conversou sobre isso, conversa com a galera no escritório sobre isso. E tá tudo bem, esse é o jogo, né? É assim que funciona, é o que está posto. Mas é muito legal quando você encontra, falar, pô, bicho, eu gostei disso aqui, é o que a Amanda falou, pô, velho, se eu tiver que ficar um sábado à tarde lendo um livro sobre o assunto, para mim vai ser legal, né? Se eu tiver que trabalhar no final de semana, não vai ser uma dor, não vai ser um sacrifício. E esse é o ponto de, puxa, eu acho que é isso aqui. Cara, essa aqui é minha praia, eu vou trabalhar nesse negócio aqui. Gostei. Comigo foi aos 34. Eu dei sorte. O meu foi um pouco antes. Mano,
Amanda era financeiro, bicho. Você consegue enxergar? Consigo. Financeiro, mexendo em planilha, antes de ir pra Temix. E, cara, bom, a gente tá na linha do tempo falando de 89, só lembrando que eu acho que a internet surgiu em 95, né? É isso. Tudo presencial, ia na 100%. empresa, instalava lá. Você acompanhou, então, talvez um privilegiado de sair antes da internet até a IA. Exatamente. Que a gente conversou bastante sobre IA hoje, vamos falar um pouquinho de IA. É uma geração privilegiada e, bicho, boa parte do que você aprendeu, sei lá, vamos pegar aí de 2010 para trás, mudou da água pro vinho? Dá para falar? Dá para Nos falar. últimos 15 anos E talvez, mudou tudo? Talvez até um pouco mais acima, né? Eu digo que a inovação do smartphone, as facilidades de softwares que já tem IA por trás, longa data, né? E normalmente isso acontece, essa virada acontece para quem veio de trás, é óbvio. Quem está hoje nessa nova era, né? Ela acaba não pegando essa virada e vai sentir muita falta porque não teve conhecimentos anteriores. Depois vai ser nostálgico, porque vai querer aprender coisas lá do passado ainda. Como é que foi? E realmente foi válido. Mas essa virada de chave realmente, ela aconteceu muito quando... Eu digo que é quando teve a virada do smartphone. Eu acho que foi a principal fase de mudança aí, que eu não tenho data disso, mas... Ali foi game change mesmo, mudou o jogo ali. Ali é onde mudou bastante o jogo, porque você passa a ter dentro de um dispositivo que a gente conhece hoje, né? Na palma da mão. Criança nasce mexendo já. Sim. Ali mudou o jogo realmente da parte de evolução de tecnologia. Existem as fases que a cada 10 anos passava 30, a gente já passou muito mais que isso em poucos anos, né? E aí veio a nossa IA, né? Atual, que ela fez uma transformação maior ainda e vai fazer muito mais, né? Então eu acho que toda esse conhecimento passado de situações que a gente aprendeu que não se automatizava coisas, que eram manuais, né? E aí começaram a se automatizar por dispositivos. Hoje você automatiza muita coisa por gatilhos de software, que faz tudo, que abre cortina, que liga ar-condicionado, desliga a TV, liga uma cafeteira, me avisa se a geladeira está vazia, e aí por diante, né? Então toda essa tecnologia, ela está embarcada aí já de longa data, porque ela não cresceu agora, né? Ela já vem... Ela se tornou pública. Ela se tornou pública e fácil de uso para todos, né? O primeiro smartphone do mundo foi o IBM Simon, lançado em 94. Aí o Fábio tá ligado. É isso aí, ó. Fabião, seu cara, bicho. 94, internet, 95 a internet, né? 95, né? Na verdade já tinha ali a primeira internet, que era muito veio dos Estados Unidos, né? E algumas... Mas foi onde a gente teve acesso a isso, né? Teve acesso. Começou a iniciar provedores, tanto é que a minha primeira empresa foi um provedor em 98, né? O provedor era... Para muitos eles nem sabem o que é isso, né? Modem discado, que você usava a linha de telefone, aquele barulhinho, né? Pegando sinal. Arranhado, né? Conectando. Só funcionava à noite? Só à noite, para você ter tarifação baixa, porque a telefonia matava a gente. Caríssimo. Então tudo isso aí, né? Acaba sendo coisas que... as experiências de quem viveu isso são únicas, né? Porque a gente conseguiu pegar todas as eras. E é importante passar isso para quem também não teve, e para quem teve, para que mostre também que todas as jornadas futuras de empreendedorismo vão ter fases de evolução, né? E aí que
que eu acho que é o grande ponto nosso. E é o desafio do empreendedor, né? Ele tem que sempre estar se adaptando a isso. Se adaptar. A todo momento. Se a gente parar numa tecnologia e achar que ela vai dominar, a gente vai realmente ter que afundar e ir para outra coisa de novo, né? Então, por isso que tem que sempre estar ligado e talvez até sendo provedor de novas tecnologias, né? Então, que é uma das coisas que a gente... Eu quero então engatar uma pergunta aqui, pois, Amanda, você vai me falando aí, tá? Tá bem. Se eu estiver atravessando o samba. A gente vai chegar já na Chat Label, né? Você tem uma passagem conosco com a Atemix, e aí chega na Chat Label, aí uma gigante, como sócio e já sentando na cadeira de CEO, né? Um abacaxi danado. É isso que aí. a gente vê a parte boa, né? A ideia do podcast é isso, né? Mas eu tô correto em afirmar que hoje, e aí eu quero pegar esse gancho do que você falou, hoje você está muito mais próximo de produto do que de cliente, pelo modelo da Chat Label, com a qual nós somos parceiros, né? Exatamente. Somos White Label, parceiros White Label, para quem não sabe, a Atemix, quem fornece, dá manutenção, cuida de produto, lança as atualizações que nós já vamos falar já. No Atemix é a Chat Label, existe a Chat Label que é uma gigante por trás, nós vamos já trazer alguns números deles, mas então você tem a gente na ponta com o cliente, lógico que com certeza um cliente ou outro acaba, né, uma reunião ou outra, mas hoje você olha muito mais para produto, eu acredito, né, Anderson, você me corrige. E aí quando você olha mais para produto e o que o ano passado era legal pra caramba, hoje ninguém mais fala, ninguém mais usa, como é que fica, bicho? Como é que você fala, velho, a gente precisa acompanhar essa doideira, porque nós estamos falando de IA. A gente começou a falar de IA faz um ano. É isso aí. Né? A gente começou a falar de IA faz um ano. E hoje, quando a gente fala com clientes, o Atemix ainda não tem IA, terá para o segundo semestre, a gente, né, já vai anunciar, começar a botar o pé na água, vamos começar a sentir o mercado e trabalhar junto com vocês justamente nesses feedbacks, né, de como o mercado está respondendo a isso. Mas de um negócio que hoje parece que quem não tem está atrasado, mas Totalmente. surgiu. Eu descobri que existe há um ano. Como é que faz isso estando à frente de produto, você que toca o bumbo lá dentro do Chat Label? Esse é mais um desafio, né? Que a gente enfrenta no dia a dia. Quando você passa a cuidar do produto em si, da fábrica, vamos dizer assim, né? Onde desenvolve as soluções e as evoluções do produto em si, é um desafio porque a tecnologia ela avança muito rápido. A IA é uma delas, tecnologias de conexão, tecnologias de chats, né, que a gente tem conectando aí múltiplos canais de atendimento, a própria tecnologia de telefonia, a gente enxerga isso tudo na parte de desenvolvimento de produto, que é um desafio muito grande. Algumas vezes dá para dizer assustador, né, para quem está ali, mas é o que está no jogo, né? Então a gente tem que olhar o que se desenvolveu para trás, que talvez comece a ficar obsoleto, sempre com uma imagem de que aquilo trouxe uma bagagem para o próximo, né? E para que a gente busque os acertos nas sequências, né? A própria IA, a gente poderia ter entrado anteriormente, já nessa, talvez no início de um ano atrás. A gente não julga que está atrasado nessa jornada, mas a gente julga que a gente está com o pé mais no chão. A gente consegue sentir as experiências que muitos já tiveram e que não trouxeram tantas vantagens para o nosso público-alvo, que é o nosso cliente final, que vai usar a solução, né? Vai usar. E aí a gente tem que pensar muito em benefício
dessa solução, e não apenas no produto em si como evolutivo, né? Qual o motivo da IA estar com a gente para que a gente consiga evoluir o nosso produto? E como nós vamos conseguir fazer com que o nosso cliente tire o máximo de proveito desse produto e dessas soluções que estão vindo e vão vir ainda à frente, né? Então, acho que esse é um ponto que eu olho muito hoje na nossa estrutura, na evolução de desenvolvimento que a gente tem. E é óbvio que o sentimento de mercado do nosso segmento, ele é muito concorrido hoje, né? A gente tem muitas soluções boas no mercado, a gente tem muitas soluções não tão boas, e essas duas balanças aí, a gente tem que estar nela, equalizando o nosso produto para que a gente consiga colocar ela como um produto de ponta no mercado, para que realmente seja o diferencial para o nosso cliente e para a nossa estrutura. E essa visão de jornada de novas soluções, elas não vão parar. Então, esse é outro desafio que a gente tem. A gente tem que ter uma equipe de inovação sempre acompanhando isso, e a nossa equipe de produção, né? Desenvolvendo o que a gente tem para agora. E por mais que nessa jornada com a Chat-Label, depois dessa virada aí que você comentou, né? Da gente estar participando como sócio da empresa, como CEO da empresa, a gente teve uma jornada longa de reformulações, de melhoria de produto, de melhoria de estrutura, de melhoria de parceiros, de conhecimento para a equipe, de conhecimento para as pontas, e paralelo a isso dos produtos que vão estar envolvidos, né? Muito dos produtos que a gente criou e foram descontinuados, né? A gente tem alguns aí que daria para pontuar, né? Conexão com o Google Chat, por exemplo, que a gente tinha e foi descontinuado pela própria Google, e foi uma decisão deles também que mostra que isso vai acontecer. Daqui para frente vai ter muita coisa nessa linha, e a gente tem que estar adaptado a sempre evoluir, né? Então, a IA ela é uma que veio para ficar realmente em todos os segmentos de mercado. Aí não entra só tecnologia, entra ciência, entra educação, entra construção civil, entra medicina, imobiliária, tudo. Né? A parte de saúde, né? Em geral. E nós, como ferramental e provedores de um serviço, é muito importante que a gente consiga ter esse feeling de como é a melhor saída para o nosso cliente fazer isso, né? Então, o mercado, às vezes, ele é acirrado, mas o diferencial que a gente traz, junto com a Temix, né, e nossos parceiros que se conectam, é a qualidade de conhecimento, de atendimento e de produto que a gente busca embarcar para que a gente tenha os resultados que é o que a gente vem, né, conversando bastante, correndo todo dia, né? Você acha então que o ciclo de vida dos produtos tendem a ficar cada vez mais curtos? Pelo menos dos produtos que não são, tipo, indispensáveis? Provavelmente. Provavelmente. Tem muita, vamos dizer assim, tem muita tecnologia no mercado, né? Que se ajusta, se adapta diariamente. Então, tem produtos que, às vezes, quando a gente fala de telefonia, eu sempre tive ligado muito a isso também, tanto com a telefonia física, quanto com a telefonia virtual, né? Que seria os nossos PABX, nossos VoIPs e assim subsequente. Se a gente fizer uma enquete aí de mercado, quem usa telefonia hoje? A gente vai ter um resultado assustador, no sentido do que as novas tecnologias trouxeram outras soluções de conversação. Uma delas WhatsApp, Messenger, Telegram e outras que a gente tem. A própria rede social, né? A própria rede social. Instagram, Facebook e outras que vêm por aí.
isso traz uma diminuição brusca de algumas tecnologias que tem que se adaptar, né? E é o que empresas desse segmento acabam fazendo também. Eles vão se ajustando e se adaptando para que, quando morrer vamos dizer, essa tecnologia que eles têm, eles já estão avançando em outra, né? E é uma tendência isso, né? Eu já vou passar a bola para Amanda, mas a gente já viu muito, lógico, muita empresa fazer esse movimento, né, de, poxa, o core business da empresa era um produto e ela começou com um pouquinho, a GoTo é um exemplo, né, dela, a própria a Okta é um exemplo também, né, e aí aquele produto novo ele vai ganhando espaço, daqui a pouco o que trouxe a empresa até aqui é descontinuado e ela segue dali para frente, né? A LogMeIn, que agora é a GoTo, é um exemplo. A gente trabalhou esse produto nessa marca em parceria lá atrás. E aí para os criadores, para o empresário, sei lá, né? Nós estamos falando de empresas globais, exige um certo desapego, né? Exige. Tipo, então, cara, porque isso aqui foi o que me trouxe até aqui, foi o que me levou para o mercado, foi o que me levou para o mundo e deu isso aqui, acabou, esse produto não vai continuar. Isso eu digo que uma vez em uma palestra, não lembro quem falou, e eu até então não acreditava nessa frase dele, mas CNPJ não tem coração. Eu ouvi muito também, já ouvi muito também. E às vezes dói. Por quê? Porque aquela empresa me trouxe aqui, né? Ela era meu dodói, né? Mas eu acredito nessa frase hoje por experiência de aprendizado, que realmente a gente tem que saber a hora de virar a chave. Eu tenho que saber a hora de tomar a decisão e mudar o rumo, né? E todos os empresários vão passar por isso, em alguma fase do negócio dele, indiferente qual seja, né? Se é tecnologia, se é construção civil, se é outras áreas, eles vão passar por isso. A área de agro, se a gente for olhar, todas vão ter uma mudança drástica, né? Quando a gente fala em IA, todo mundo questiona, né? Eu conversando com a minha esposa ontem, né, vindo para Cascavel, ela mesmo comentou sobre isso, mas como que vai ser? Quantos empregos vão tirar? Eu não olho esse lado, é óbvio, né? Eu busco olhar sempre o lado positivo das coisas. E o negativo a gente tem que achar soluções, né? Justo. E quando eu olho assim, a gente já teve isso em várias jornadas. Desde a Revolução Industrial veio assim, né? Sempre vai tirar um emprego de alguém, mas se cria outras oportunidades em outras áreas. Hoje a gente tem oportunidades na área de IA que nunca existiu lá atrás. A gente tem engenharia de IA hoje, que são profissionais que podem ser formados nessa área que não existia. Foram cargos criados após a evolução. E isso vai se perpetuar sempre assim, né? Então, esse é um ponto de visão. E aí, quando eu falo do coração, essa é uma dor mesmo do empresário que começou a jornada do zero, porque toda empresa começa do zero, né? Tem que abandonar o barco. E ela tem que se transformar, né? Ela tem um rumo e ela tem que mudar o rumo dela. Ela tem que desviar da montanha que ela encontrou no caminho para ela poder seguir aquela navegação. Eu acho que isso vamos dizer assim, é o que a gente aprende na jornada do empresário. E que é importante o empresário sempre estar ativo a conseguir ver essa jornada acontecer, né? Ele não pode ser aquele que fica ali tentando e afunda, né? Teimoso. Ele não pode afundar, esse é o grande ponto, né? Entre persistência e teimosia tem uma sutil diferença, né? Tem. A linha tênue de cair ou não cair, né? Eu sei bem como é que é. Eu já quebrei, eu sei bem como é que é. É um mercado que tem toda essa questão da pressão, porque você tem que estar sempre muito atualizado e as coisas acontecem muito rápido, como o caso da IA, né? Sim, nasceu há 1 ano atrás, mas hoje a IA que nos é entregue é de uma excelência impecável e provavelmente ainda está sendo desenvolvida
para se tornar ainda melhor, com certeza, dia a dia. Mas você, que está lá na ponta, que tem acesso provavelmente a informações que nós nem imaginamos, né? Tem alguma coisa nesse mundo da tecnologia que te assusta, na mesma proporção, talvez, que te empolgue para o futuro? Que você pensa assim, cara, isso aqui é loucura. Tem. A própria IA, dependendo a brincadeira que a gente faz, né? Ela mostra bastante isso. Ela mostra tanto um medo, né? Um medo Sim. Vamos dizer assim, do desconhecido, né? Onde é que vai parar esse negócio aqui? Coisas que eram ficções e hoje estão tornando realidade, né? Então, tudo isso aí são coisas que a gente tem esse impacto, vamos dizer assim, quando a gente olha como a evolução acontece, né? A IA trazendo isso, ela vai evoluir muito mais. Hoje a gente tem IA que faz inúmeras coisas, né? Imagens realistas, imagens, transcrição impecáveis. de áudio, conversar em áudio com você. Quem já usa o ChatGPT, a versão full dele, você tem uma assistente que aprende tudo de você, cria a sua personalidade, conversa com você e faz tudo que você precisa. Isso falando do uso pessoal. Quando a gente tem pessoas que aprendeu isso, são pessoas que às vezes estão até saindo um pouquinho da realidade, porque aquilo é algo novo e extraordinário, vamos dizer assim. Coisas que não existiam, né? Mas isso tem também a vertente de visão de negócio, né? Porque a gente está aqui também falando de negócio. Sim. E quando a gente vai para essa área, as empresas que precisam disso, hoje reclamam muito eu não quero falar com robô, eu não quero nada automatizado, eu quero humanizado. E o humano é isso, né? A gente quer isso. Se eu sou humano, eu quero humanização. Mas o humano também quer evolução. Ele quer que a equipe, que a estrutura, que as vendas aconteçam de uma forma maior, que ele tenha mais receita, que ele tenha crescimento. Então, essas ferramentas que vêm para nos auxiliar, igual a IA, elas são ferramentas de uso profissional, né? A gente precisa entender isso. E que realmente faz uma grande diferença na jornada. Total. O nosso chatbot, por exemplo, a gente tem inúmeras empresas de mercado que tem chatbot, mas o nosso é um dos mais avançados do mercado. Porque a gente conseguiu trazer dentro dele soluções antes da IA ainda, que fazem muitas automações personalizadas, humanizadas. A gente consegue deixar um áudio lá, a gente consegue deixar um vídeo lá, tratando o cliente que está conectando com a tua empresa de forma mais humanizada possível. Mais próxima, né? E agora com a nossa IA entrando, automaticamente isso vai ser transferido para o bot para que ele faça esse atendimento inteligente, né? É animal. Sem que eu precise somente criar uma jornada de o que se fazer, né? Então aí que entra bastante essa visão de, vamos dizer assim, eu quero mais, eu quero que venha mais evolução realmente, porque como a gente vive a tecnologia, isso dá mais gás para a gente estar ali evoluindo também, né? É legal, e é legal descobrir, né? Coisa muito nova. Falar, cara, olha isso aqui, bicho, vamos fuçar e mexer, né? Quem é curioso, quem trabalha com tech Tem é que curioso, ser. acaba que é curioso. Começa mexendo, começa vendo, é bacana. Tem bastante coisa nova, né? E fácil de aprender hoje. Sim. Num passado recente, eu precisava ir numa biblioteca, eu precisava estudar na faculdade para mim ter acesso a documentações que hoje eu simplesmente peço para a IA, ela traz. Ela te fala, né? Claro que a veracidade disso ela tem que ser validada. Os profissionais das áreas específicas estão aí para isso, né? Mas realmente ela passa a ter conhecimento global, né? Sim. De todas as áreas que a gente tem no mercado Mas hoje, olha só, olha que louco isso. E eu quero que quem ouça isso se sinta incomodado, tá? Já nós vamos
o Jornada vai se tornar um podcast de polêmicas. Eu tô indo por esse caminho, tá? Mas já tem disponível no mercado IA gratuita, tá? Que concordo com você que precisa ser validado por um especialista, ou, né, precisa ser aprofundado, mas que já te tira da ignorância de qualquer tema. Então, bicho, se existe um tema que você está passando dificuldade, você se sente ignorante no tema, meu irmão, não tem desculpa. Então, assim, ela me tira do campo da ignorância. Eu não faço o menor sentido sobre o que é isso aqui. Cara, se amanhã você continuar não sabendo o que é porque você quer, cara. Né? Cara, eu não faço ideia. Eu tenho um caso essa semana, né? Meu filho doente e tal, e eu fui pesquisar sobre sintomas de dengue. Né? Cara, eu falei, cara, descreva pra mim quais são os sintomas de dengue de uma criança de 3 anos. Na hora. Na hora, bicho. Então, tipo, até pra isso. E aí eu tô tirando de mercado, tô tirando de trabalho, tô trazendo meio que pra vida mesmo, né? Pro cara, pro profissional, carreirista, não tô falando de, né? O empreendedor, lógico que precisa. Para as pessoas, né? O empreendedor ele tem que estudar de noite, bicho. Né? Porque ele precisa ter uma visão 360 do negócio dele. Mas, pô, eu desconheço esse tema. Cara, se amanhã você ainda continuar desconhecendo, é porque você quer, velho. Não é possível. Tu pode pedir só um resumo. Poxa, o e-mail... que eu preciso saber sobre X coisa? O básico. E-mail é login e senha. É e-mail, senha, você cria tua conta ali, tá ali, cara, tem um monte de coisa. E aí, claro, vai aprofundar, talvez você vá para versões pagas, né? Mas não é mais desculpa. Eu acho que todo mundo precisa do ensino tradicional, como a universidade, mas eu, no lugar das universidades, e quem sou eu já começaria a me preocupar pelo tempo de aprendizado, né? E eu falo isso lá na empresa, né? Falo para o pessoal que a gente conversa. O ensino empresarial, ele tem outra tocada do ensino tradicional, né? O ensino de negócio, a escola de negócio, ela tem um outro ritmo que a escola tradicional. Então, dentro de uma empresa, se eu tenho um tema, poxa, cara, eu preciso aprender como que funciona fluxo de caixa. Trazer um tema, né, qualquer. Bem, na universidade você vai ter um semestre para aprender fluxo de caixa. Na empresa, segunda-feira você tem que saber, negão. Exatamente. Né? Na universidade você vai ficar lá um bimestre inteiro na aula de contabilidade para entender o fluxo de caixa. Bicho, aqui no game, hoje é quinta. Bom, segunda-feira você precisa vir aí, que nós vamos sentar e vamos falar de fluxo de caixa e você vai discutir isso. Concorda comigo ou não? Concordo. Que é outro time? Isso é mais um desafio, né? Eu acho que o que muda hoje no nosso Brasil é acesso a tecnologias, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí. Quem tem acesso à tecnologia não é um passo à frente, né? São vários passos à frente. E isso aí traz realmente o que você falou. E quem tem acesso não busca, aí é porque é ignorante. Sim. Porque ele precisa realmente se adaptar ao mundo que está acontecendo. Não adianta a gente fugir dele, né? Não tem mais desculpa, né? Não exatamente. Tudo que você falou realmente é isso. A gente tem hoje ferramentas gratuitas para tudo e no teu smartphone você põe um chat GPT. Né? Sim. Não precisa de um computador, não precisa de estrutura, não. É ali mesmo. E ele vai te ajudar a fazer muita coisa. É óbvio que o medo, né, dessa evolução faz as pessoas também não acessarem essa tecnologia. E isso eu falo realmente porque próximo de mim tem gente que não usa, né? E que conhece, que vive a tecnologia. E muitas vezes por cultura mesmo. Por ter medo, por achar que isso pode ser uma coisa de outro mundo. Talvez tudo que a gente tem até hoje seja coisa de outro mundo. E que agora está no nosso. Saber. Exato. Vai saber. Né?
Com certeza. A própria evolução de um celular, de videochamada, que não existia. Antigamente a gente tinha que discar o telefoninho lá, né? Ou pedir para o telefonista conectar, né? Então tudo isso aí foram evoluções que quando chegou era de outro mundo. E não ia ser diferente as inteligências artificiais, né? Que estão evoluindo para outras fases já, né? Então Sim. a gente tem que estar sempre conectado a isso e tentar. O empresário, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, não só de quem está na empresa, mas da própria comunidade, que é buscar as melhores práticas para todos, né? A gente trabalha num segmento corporativo, o nosso negócio é muito ligado B2B, né? A gente vende para empresas, a gente negocia com empresas, mas muita gente negocia com pessoas, com varejo, com, né, cliente final. E os dois lados, ele tem que se passar muito do que a ideologia da empresa, que é trazer o conhecimento também para as pessoas, né? Coisa que a gente faz hoje para as empresas. A gente traz esse conhecimento. Mas o que é uma empresa? São pessoas Sim. que estão ali atrás e que vai replicar isso para a família, para o amigo, para o primo, né? E assim por diante. E que esse conhecimento acaba se expandindo, né? E a facilidade de aprendizado hoje depende mais do poder de vontade própria do que de poder aquisitivo. Do que recurso, né? Eu também acho, concordo. Porque hoje é possível. Hoje é possível, né? Eu tenho uma dúvida, que sempre foi meu sonho. Você assim. tem uma dúvida? Meu sonho Manda. perguntar isso. Manda. Porque assim, aí a gente entra muito numa questão de caráter, né? Como a gente usa o GPT no dia a dia? Me dá um feedback desse relatório do meu marketing. Ele vai te trazer um feedback. O que eu posso melhorar no meu marketing baseado nesse seu feedback? Ele vai te dar. Quais são os sintomas de dengue numa criança de 3 anos? Nós usamos a IA para isso, para ajudar a facilitar o dia a dia no trabalho, me ajudar a estruturar um roteiro bem organizado para entrevistar alguém num podcast. Caráter e um propósito. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas aí usando a IA de uma forma extremamente negativa. Fake news, enfim, assuntos que eu particularmente nem gosto de mencionar, né? Puxar. Exato, mas usando para coisas negativas, para cometer crimes realmente. O que uma empresa que trabalha e que fornece IA age ou faz ou pensa para prevenir isso ou boicotar isso de alguma forma? Bom, as tecnologias que são desenvolvidas na área de IA, que temos aí ChatGPT, Gemini e outras, né? Copilot. Copilot da Microsoft, que usa uma tecnologia do ChatGPT por trás, as chinesas e aí por diante. A origem vem deles. E é governamental, né? Isso tem que ser uma atitude de governos, onde ele começa a criar regras para que se utilize isso de forma positiva. Saudável. Exatamente. Né? De forma que tragam benefícios e não malefícios. Né? E eu acho que essa é a grande briga dessa tecnologia. Porque muitas vezes o medo das pessoas é o que ela traz de mal, né? O que ela traz de negativo dentro da operação. Quando a gente vem para o nosso mundo aí de negócios, que a gente está nessa mesa falando aí de Atemics, né, principalmente, a gente começa a ter situações que também tem essa vertente, porque tem empresas que também buscam coisas ilícitas, né? Sim. Então, a preocupação nossa, como desenvolvedora, como, né, fábrica de desenvolvimento, é sempre estar ligado às normas legais brasileiras e outras, né, que a gente tem clientes fora do Brasil, de estar atuando conforme as leis exigem e que a gente também consiga atuar de forma a que não aconteça situações
vamos dizer, indispostas dentro da nossa solução. Que aí entra várias, né? Fotos com pedofilia e outras situações assim. Então isso tudo hoje, na própria IA, nas próprias inteligências, órgãos federais de governos de países já tratam um pouco disso. Uma das coisas que eu comentei ainda ontem é sobre a parte educacional. É muito fácil alguém que está fazendo um MBA ir lá e pedir o projeto de conclusão de curso para IA e ela fazer, né? Isso aí, por exemplo, são situações que as IAs estão sendo tratadas na base para que realmente não aconteça. Mas acontece, de alguma forma ou de outra. E isso talvez tire um pouco da nossa jornada individual de aprendizado. Talvez a gente fique muito acomodado em aprender coisas, né? Porque eu tenho ela sempre de... Então mastigado, né? Esse também é um desafio, né, Diogo? Dentro dessa jornada da pessoa que não busca, que é ignorante. Mas a gente também não pode perder aquela vontade de aprender. Eu acho que esse é o ponto-chave. Sim. Porque o conhecimento, ele é bom. Por isso que existe a IA. Ela veio em base de conhecimento. Para ajudar. Então, e aí sim é um desafio muito grande dos governos e de colocar isso de forma gradativa, talvez nas escolas, nas entidades, né? Para que não tire a jornada de aprendizado, de aprender a conhecer as coisas, né? Aprender a ler, aprender a escrever, aprender a falar, aprender a ter dicção, né? E assim por diante, aprender a ser um médico, aprender a ser um engenheiro, né? Porque muitas vezes, se você for lá e pedir, meu prédio está com uma fissura assim, talvez a IA vai lá e dá um diagnóstico, porque ela tem pré-conhecimento disso já em documentações. Mas quem que vai comprovar isso realmente? Tem que ser um engenheiro, formado. Porque ele tem que fazer avaliação e ele tem que fazer cálculos que talvez a própria IA possa ajudá-lo, mas o aval tem que ser dele, realmente. Porque ele tem conhecimento disso, né? De causa. E quando a gente fala da IA, não é toda a informação que está lá dentro que é verdadeira. Sim. Apesar de eu creio que todas as empresas que estão nesse segmento alimentando as IAs pelo mundo, elas filtram, mas também tem informações que não são corretas para algum segmento ou outro, e aí você pode errar, né? Claro, vai passar. Então, nesse ponto aí, eu acho que cai no que você me... E são dois extremos, né? Da pessoa que não busca e a pessoa... De novo eu bati, eu vou quebrar o estúdio do Fábio. Fábio, desconta. Não. A pessoa que não busca e a pessoa que não quer realmente entender e aprender, que é só mastigado ali, né? Eu acho que essa que é a dificuldade de conseguir ficar no meio termo. Se manter. Depois eu corto essa parte. Isso tem que sair. Isso tem que sair no... Tem que mostrar. Ai, meu Deus. Nos erros de gravação. Na verdade, em relação à IA, eu acho que a IA... a inteligência artificial ela vai me permitir abrir espaço no meu HD para aprender outras coisas, entendeu? Eu não vejo, poxa, eu uso muito a IA. Muito. Mas eu uso ali no meu dia a dia, né? A gente usa lá com a equipe. Então tem coisas que, poxa, eu preciso deixar de ser burro num tema. Eu posso... E é um tema assim, eu só preciso saber que ele existe, eu só preciso do conceito. Porque eu sou realmente ignorante nesse tema, eu não quero dominar esse tema. Até ontem eu tinha que ler um livro de 120 páginas, 180 páginas, para deixar de ser ignorante. Cara, hoje eu peço ali o resumo por voz. Né? Então assim, eu ganho tempo aqui. Né? É mais ou menos o que a gente tem hoje, e você acompanhou essa jornada, que lá, talvez não com toda certeza, lá no teu início,
a gente vem em TI, da TI Solutions, você atendia 4 clientes por dia, né? Hoje você atende 4 clientes de manhã. Vai falar, não, mas caiu o padrão do atendimento. Não, cara, era deslocamento, era o tempo de você entrar na empresa do cara, o cara te atender, tal. Então, assim, hoje o atendimento não tem o mesmo padrão. Eu discordo. Eu acho que tem. Tem um novo padrão. Né? Eu acho que mais evoluído, tá? Para melhor? Para melhor. Para melhor. Evoluiu. Eu acho que esse é o ponto. É meio que a gente ficar brigando assim, né? Eu velho com eu novo discutindo. Não, mas nada substitui a você ir lá na empresa do cara. Não, realmente, você perde um pouco do contato físico, né? Que é aquela aproximação. Mas em contrapartida, enquanto você vai em 4, eu atendo 10 numa videoconferência. Né? E com mais qualidade, é isso que eu falo, porque você tem efetividade, você é muito rápido em fazer isso, e às vezes a dor desse cliente que precisava do teu atendimento gera um desconforto já, da demora, estou no trânsito, vou chegar em 1 hora, então tudo isso aí traz benefícios, né? A gente sabe disso. Se eu precisar falar com alguém de São Paulo hoje, ter que viajar para lá, perder 24 horas de voo, hotel, é muito mais simples a gente entrar em um fazer uma vídeo, resolver a situação, conecta em onde precisa e mostra. Hora marcada para começar e terminar. Realmente a qualidade eu acho que aumentou porque a tecnologia ajudou, né? Se não fosse isso, muita gente fala da pandemia, mas não, isso vem antes já. A gente já tinha isso. A gente já fazia isso antes da pandemia. A gente tem hoje um modelo muito grande de home office nas empresas e muita gente falando em voltar, né? Talvez pela humanização, tem que estar perto. E é óbvio que é um misto disso hoje. Mas a evolução não deixa voltar mais 100%. Esquece. Sempre vai ter o híbrido. Sim. Agora voltando um pouco a falar da TI Solutions, esses dias a gente estava conversando no escritório e entre uma call e outra do Diogo a gente sempre troca alguma coisa. E ele me disse que o que separa o louco do gênio é o resultado. Com certeza. E pensando nisso, tecnologia, você tem que ser meio maluco, né? De vez em quando, assim, para você ter uma ideia, você tem que ser meio doido. Alguém já teve alguma ideia muito doida lá na sua empresa? Ou até mesmo você? Uma ideia que você pensou assim, cara, isso é loucura. Aí colocou em prática e deu certo? Eu acho que o dia a dia nosso é uma loucura. Acontece muito isso, né? E não só... Eu não falo que é só quem é da tecnologia, eu falo de várias áreas, né? Justo. A gente, às vezes, tem uns insights, né? Que traz essa... Vamos dizer assim, essa pegada de falar, nossa, isso aqui não vai dar certo, mas eu vou fazer porque talvez aqui esse gatilho me leve mais um salto lá na frente, né? Vai. Isso sim, a gente, com a empresa, eu acho que em várias áreas a gente teve muito disso. Só que eu digo que muitas das coisas que aconteceram nesse sentido sempre teve relação com a coragem de se fazer, né? Porque às vezes você não tem a coragem de se fazer, aí você nunca vai saber o resultado. Vai saber. Então eu acho que é aí que fez toda essa minha jornada com a TI Solutions e com as empresas que a gente já participou, de comprar aquilo mesmo com falta de conhecimento. Em 98, por exemplo, no provedor, em Linux, em modem discado, em roteadores, não existia chat GPT nem Google. Não tinha nem onde encontrar informação, né, cara? Tinha lá o Yahoo e eu nem lembro mais os de pesquisa que começou lá no passado. Então o desafio era os livros, né? O conhecimento que você já teve de estudar, de fazer formação, e o desafio de encarar aquilo que parecia loucura, né? Então eu tive um caso bem bacana de lembrar disso, é um cliente realmente que na época a gente colocou uma rede Novell para colocar no ar, com descagem de modem para vendedor conectar lá e passar o que ele tinha nos Palm, que era Palm, né?
trazendo os pedidos remotos, porque os vendedores tinham que digitar o pedido. E essa foi um desafio muito grande na época, porque as tecnologias não eram muito novas. E não existe documentação de como que eu faço isso. Eu não tinha um chat GPT que perguntava como é que eu instalo aqui a Novell e faço conectar com o Palm e crio os protocolos de comunicação e assim por diante, né? Então, eu tive vários overview nesse formato, né? E é desafiador mesmo. E muitas vezes perdendo noites, né? 3, 4 noites em cima daquilo. E querendo perder mais até resolver. E resolvia, né? Então esse era o iceberg lá do... E para você como empreendedor, valeu a pena todo esse preço que você pagou? Que vem pagando, sim, né? Acho que nunca acaba, é sempre uma... O Diogo esses dias estava domingo no escritório. Saiu lá de 7 da noite. Eu tô até hoje, tá? A conta nunca acaba. Desde o nosso início lá atrás com empresas, até hoje a gente sai da empresa. Muitas vezes a empresa está dentro de casa, né? É o nosso notebook, é o nosso celular. Aquilo é a empresa. E você tem isso até 11 da noite, numa madrugada. É claro que o empresário a jornada do empresário, ela vai muito acontecer isso com quem começa. Talvez vai ser longa, talvez vai ser curta. Quanto mais organizado ele for, quanto mais estruturado ele for, quanto mais conhecimento de empreendedorismo ele tiver, menos ele vai sofrer isso. Isso eu digo. E é essa tendência que a gente tem que trazer para quem não passou por isso, né? Ele não precisa passar por isso para acontecer. Ele Sim. pode usar melhores práticas que a gente tem para que ele execute a forma correta de se fazer, para que ele não perca o momento da família. Para que ele consiga 6 horas sair com o filho, levar ele no parquinho, andar de bicicleta, ir para o cinema, sair com a esposa e assim por diante, né? E eu digo que esse aprendizado todo que eu vim, né, na minha jornada, foi acontecendo isso. Hoje eu consigo dormir cedo, acordar, ir para minha academia, fazer minhas rotinas de vida, né? De pessoa. E não de empresa só. Que é coisa que muitas vezes a gente acaba não fazendo porque a gente precisa realmente fazer acontecer. O empresário precisa fazer acontecer. E enquanto ele não consegue, ele tem que fazer. Mas quando ele tem as receitas que existem hoje, quando ele tem as tecnologias que ajudam ele a evoluir nisso, ele tem parceiros estratégicos que trazem conteúdo, informação, igual o que a gente está fazendo aqui hoje. Exato. A gente está levando isso para o público, né? Para vocês que estão aí, para que está vendo a gente aqui nessa meia hora, 1 hora que a gente está aqui conversando. E realmente isso aí vai trazer benefícios para quem quer evoluir. Porque é uma evolução, né, pessoal, né? O Jornada ele existe exatamente para isso. Para quem nos assiste não precisar passar o que os empreendedores que estão aqui passaram. Então é uma aula bem humanizada, assim, do que não fazer, entre aspas, ou de caso esteja acontecendo, esteja passando, que é só uma fase, é um pedacinho ali da jornada que no final sempre dá certo. É isso aí. Nem exatamente. sempre, quer dizer. Mas se quiser, dá certo. Eu defendo não, né? Porque eu ainda não sou famoso. Ainda não sou famoso. Inclusive, já vou trazer uma aqui. Polêmicas. Hoje nós vamos falar sobre o STF, hoje nós vamos falar sobre a eleição da CBF e vamos falar... Hoje é só polêmica. Mas eu concordo plenamente contigo, tá? Eu acho que início de jornada, o cara tem que esquecer o equilíbrio. Não dá para equilibrar. Você ainda não tem dinheiro e a tua empresa ainda não tá no ponto ápice. Tá? E nós estamos nesse momento com a Temix, né? Mas precisa se estruturar para que esse período não seja tão longo ao ponto de você tiltar, dar um burnout, ou enlouquecer, ou
casamento vai pro brejo, o filho não vê o pai, não vê a mãe, né? Mas tem que ter um sprint ali, tem que ter um pé embaixo, sabe? O cara que quer, a mulher que quer, né? Ter a sua empresa, mas não abre mão do final de tarde, não abre mão do final de semana, não abre mão do Netflix. Então, irmão, deixa eu te contar uma história. Eu acho que não vai rolar. Muda o caminho. Acho que não vai rolar. E tá tudo certo. Tô dizendo que tem que ser assim, né? Para isso Essa pessoa, ela não vai ser empreendedora, ela vai ser um funcionário público. Carreira pública, vai fazer CLT. outra coisa, vai ser um executivo às vezes de uma multinacional, né? Um CLT. Tá tudo certo, é exatamente isso. Cara, assim como, por exemplo, tá? Cara, para mim ficar 3 anos estudando para um concurso não dá, irmão. Para mim não rola, eu não consigo fazer isso. Tá tudo bem. Tá bem, tá a galera que tá aí, PRF, né, INSS, sei lá o quê, fazendo carreira, carreiras maravilhosas, né? Tá tudo certo, eu acho que você precisa entender qual que é teu rolê, qual que é a tua praia. Pô, irmão, eu gosto disso aqui, é clichê, mas se é para sonhar, tem que sonhar alto, né? Mas no início da jornada não tem como. Eu acho que não tem como. Vai ter gente que vai discordar. Fala, não, você tá maluco, lógico que dá, vai ali, faz o que tem que fazer. Talvez dê, Diogo, igual você falou, ele tá próximo da chegada já, né? Já arrancou lá na frente. Isso. Ele já teve uma estrutura por trás, ele não tem toda a jornada para percorrer, aí eu concordo que seria possível. Fora disso também eu concordo que não. Ele vai ter que ter esse sofrimento inicial, sim, não tem o que... Porque eu acho que a comparação é muito simples, é a gente pegar um esportista de alta performance. Um cara que faz triatlon, por exemplo. Se ele treinar 1 hora por dia, ele nunca vai chegar no fim do triatlo. É 9, 10, 16 horas por dia de treino em 1 ano para que ele consiga ter performance, para que ele possa concorrer com os melhores. Brigar na ponta. Então, assim, e não tem GPT ou qualquer outra coisa que vai fazer isso. E nem produtos milagrosos, né? Não. Por quê? Depende sempre da pessoa, do humano. Tanto na parte física, mental, né? E isso entra o nosso empreendedorismo. A fase aí enxerga-se assim, a fase de sofrimento, vamos falar assim, talvez não seja sofrimento, seja fortalecimento, né? Sim. Você está ali treinando, ganhando musculatura, para poder estar forte, para a hora que realmente acontecer, você está pronto. Tá pronto. E tem que querer muito, né? Tem que ser assim, corpo, mente, alma, é uma entrega. O empreendedorismo, eu acho que compra isso, né? Se você não tiver isso, você vai buscar outras áreas, né? É o preço, né? Eu acho que é o preço, que se paga realmente. É igual quem estuda para medicina, né? Tem que ficar lá 7 anos. Para entrar já tem que ficar 2 ali se matando, ralando para poder fazer a entrada na universidade. E chega lá na ponta, ele é só um médico iniciante, né? Vai começar a jornada ali. Então, assim, não adianta, sempre vai ter isso. Mas a nossa vida é isso, né? A nossa vida de cuidar da saúde é isso. Ela não vai... O teu corpo não vai estar bom se você não fizer ele estar bom, né? A tua mente não vai estar boa se você não fizer ela estar boa. Então, a mesma coisa é a nossa empresa. E é uma coisa que é todos os dias. Todos não adianta os dias. Igual o corpo. Eu vou na academia hoje. Não tem como fazer um pedaço e achar que resolveu. Todo santo dia, 1%, como a gente 1% sempre todo comenta. dia. Todo santo dia até dar certo, é o slogan da Viena. Isso. Né? Bicho, a gente está caminhando pro final. Você tem muita pergunta? Ou mais uma para fechar? Pode colocar a tua polêmica aí? Não, chega de polêmicas, tá? Para fechar, se você fosse abrir uma empresa hoje com nenhum ou pouquíssima grana,
tá? Quais seriam as primeiras coisas que você ia olhar com carinho? Tipo, bicho, é produto, é estratégia, planejamento, é pessoa? Essa é uma ótima pergunta, Diogo. A visão de negócio, ela depende muito de motivação, né? Uhum. Eu acho que quando você decide abrir um negócio, você tem que ter a motivação de fazer. Recentemente, eu tive contato com pessoas que iam abrir um negócio próprio para a parte de gatos e investir 50 mil reais, mas não tinha dinheiro, tinha que ir no banco. O que eu enxergo nesse sentido? Se ela estiver motivada, vai dar certo. Ela vai conseguir fazer e vai acontecer. Agora, falando de mim, o que eu olharia hoje se eu fosse abrir uma empresa do zero? Realmente, depois de todo o histórico que a gente já agrega de informação, de experiência, baita bagagem, de jornada, é validar se o negócio é viável. Mas o viável não é só o querer fazer e dar certo. E o querer fazer e dar certo é um pilar que a gente tem que ter para acontecer bem acontecido. Mas é realmente ver se eu não estou indo contra a maré. Uhum. Dá certo nadar contra a maré também. Às vezes eu posso nadar muito tempo contra a maré e de repente eu pego a parte boa, né? Mas com a experiência que eu vim, eu acho que é mais fácil eu pegar as ondas que estão andando a favor. Então muitas vezes eu olharia os negócios que dão certo. E muitas vezes no mercado já tem negócios dando certo na mesma área e que são ruins e que você pode fazer melhor. E por isso a concorrência, por exemplo, do nosso segmento é tão grande, tá? Porque é uma maré que muita gente está indo. Mas muitos olham só o dinheiro, o resultado. E esse tem que ser só o teu bônus no final. Porque se você não fizer bem feito e não tiver a jornada, você não vai chegar no bônus, né? E se eu olhar pelo dinheiro, muitas vezes eu vou e morro na praia. Eu até chego, mas eu não consigo usar o que eu ganhei. Então eu acho que nesse ponto aí seria o que eu olharia hoje. Um negócio que realmente me traga resultados. E os resultados são dois, né? É o resultado financeiro e é o resultado de conseguir fazer aquilo chegar na onde eu quero, né? Eu acho que esse é o ponto chave. Não precisa inventar roda, né? Não. Já tem um monte Pelo de roda contrário. solta aí, né? A gente tem que realmente lapidar as rodas que existem, né? Eu também E fazer penso elas assim. serem mais dinâmicas, serem mais rápidas. Claro, existem muitos negócios que são inovadores, disruptivos e vão lá, alcançam números estratosféricos. Mas tem muito negócio aí milionário, multimilionário, que sempre existiu, só foi mal feito. Exatamente. Né? E vai continuar assim. É óbvio que vai continuar assim. E falo mais, né? Com as tecnologias que a gente tem hoje, está muito mais fácil de alcançar isso. Pessoas que no passado, para abrir uma empresa, precisava de um capital gigantesco, que precisava de uma equipe técnica muito forte, se for centrada e inteligente, consegue fazer isso, talvez ela mesma, né? Usando o que está no mercado, usando a experiência das pessoas que já vieram. A gente tem hoje históricos de livros, né? Tem um aqui na nossa frente, o Dale Carnegie, né? Que fala muito sobre isso aí. E a gente traz conhecimentos de pessoas que começaram lá, né? Uhum. E que viram o que os grandes fizeram que eles chegaram lá. Então, por que também não segui-los, né? Por que reinventar a roda? Vamos fazer o que os caras fizeram, bem feito. E é óbvio que o mundo evolui, mas o básico, ele sempre é a mesma coisa. A gente precisa traçar ela, né? A gente precisa fazer o nosso exercício do dia a dia, a gente tem que... E aí eu vejo que a vantagem do mundo de hoje
é que a facilidade de quem é ou quem quer ser empreendedor, né, é muito mais fácil de se fazer. Mas a coragem é o primeiro ponto. Acho que é aí que trava 90% de quem... E eu digo isso porque eu tenho na minha família pessoas assim, né, que foram no tradicional, que foram público, né, trabalham em entidades públicas, que se formou numa profissão e está lá fixa, e que acabaram, vamos dizer assim, lá na frente enxergando que se ele tivesse ido para o lado do empreendedorismo, ele teria talvez, né, alcançado outros horizontes, né? Mas não foi ruim. Não, tá tudo né? bem. Porque Tá tudo vai certo. ter todas as áreas e tá certo. Mas realmente, para quem quer e quem busca isso, tem que ter essa visão da coragem, né? Porque tem que ter coragem. Isso eu falo. Literalmente. Mais alguma pergunta? Não, eu acho que é isso. Para quem acompanha as nossas redes sociais, que nós somos muito famosos agora, tá? Já já a gente vai começar a publicar. A gente trocou uma ideia essa semana, a gente está trocando uma ideia essa semana e a gente vai lançar o nosso slogan. Seremos a maior empresa de chatbot do Brasil. Anota aí, você que acompanha a gente, anota aí. Eu faço compromisso contigo. E eu tô aqui para... E tá você aqui Cobrar isso. para me cobrar. Aqui eu acho o nosso mascote, ideia criação da Amanda. A gente precisa de um mascote. Que ficou maravilhoso, hein? Foi muito bom, Eu né? falei, show de bola, a gente precisa descolar e a gente precisa de um mascote. Eu falei, vamos criar Itaiuati, fora com um monte de projetos, recados. Alguns Recados, temos muitos recados. Primeiro é que agora o Jornada está no Spotify. Então, para você que não consegue assistir o YouTube, seus problemas acabaram. O link do nosso canal lá vai estar aqui embaixo na descrição. Siga o nosso perfil no Instagram, tá rolando muito conteúdo sobre muitos assuntos, inclusive sobre IA, que foi um tema que a gente citou aqui hoje. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para quem precisa ouvir essa palavra amiga de um empreendedor de sucesso. Isso. Fechou? Wanderson, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ter vindo a Cascavel Que é isso, nos Diogo. É visitar. uma satisfação a gente estar aí. Amanda, muito obrigado aí pelas colocações. E agradeço a todos que acompanharam aí também. E vamos realmente ajudar essa jornada a ser constante, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí. Amém. Show de bola. Valeu, um Obrigada, abraço. gente. Falou.